Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós vamos tecer alguns comentários sobre o texto Fronteiras da Modernidade, de Marcos Antônio Lopes. Tá? É um texto relativamente simples, foi adaptado pelo professor Adriano Cerqueira, e nós queríamos destacar os seguintes pontos dessa pequena dissertação. O primeiro passo que o texto chama, o primeiro ponto, perdão, que o texto chama a atenção, e isso às vezes fica difícil porque nós somos educados desde a tenra infância a acreditar o contrário, é que quando a gente fala em períodos históricos, recortes históricos, tá, a gente não deve levá-los, digamos assim, tão a sério. Ou seja, quando a gente, vamos pensar naquela divisão clássica, né, de história antiga, medieval, moderna e contemporânea, ou se quisermos pensar em termos de Brasil, história do Brasil colonial, Brasil Império, Brasil República, e pensarmos essas divisões como coisas, digamos assim, rígidas. Então, quando acabou tal período, começou o outro, nada sobrou. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Quer dizer, a gente pode, hoje, no século XXI, nós podemos encontrar várias coisas, vários valores que se fazem presente no meio social, que são, na verdade, oriundos de outras épocas históricas e que atravessaram os séculos e chegaram até nós. São reproduzidos por todos nós. Deixa eu dar um exemplo bem simples e bem rápido e de fácil compreensão de todos. Tá? Durante o período da Idade Média, por exemplo, as pessoas viviam muito isoladas nas pequenas vilas, nos feudos, em alguns casos, mais especificamente na França, mas no resto da Europa, em pequenas vilas. As estradas, é claro, não eram seguras, né? Principalmente à noite. Né? Então, o período da noite acabou sendo estigmatizado como sendo um momento daquelas 24 horas do dia, como sendo um momento ruim, um momento onde o mal aparecia, onde as coisas ruins poderiam ser produzidas, tá? Em todos os sentidos, tá? E particularmente para o homem medieval. Então, o que seria um conjunto de coisas ruins? Tá? Poderia ser o mal mesmo, o assassinato, a morte, pode ser a questão do pecado, o sexo, né? Pouco me interessa, tá? Os monstros aparecem à noite. Então, esse conjunto de idealizações produzidas na Idade Média, por exemplo, eles atravessam até os dias de hoje. Duvido que vocês assistam a algum filme de terror onde o monstro apareça durante o dia. Né? Geralmente os monstros aparecem à noite. Até porque isso está na cabeça de todo mundo. São valores simplesmente que ficaram. Tá? A própria ideia do sexo, né? Não há crianças aqui, podemos pensar por esse ângulo. Quer dizer, a atividade sexual humana ela não acontece durante o dia, segundo reza a boa tradição. Tá? Ninguém sai para namorar durante o dia, às 3 da tarde, entendeu? Não tem a menor graça, diga-se de passagem. O bonito é a noite. Então, e é interessante, porque esse tipo de valor, esses valores, repito, eles mexem com o nosso comportamento. A gente acaba agindo sem pensar como um conjunto de homens e mulheres da Idade Média. Então, o primeiro ponto que esse texto, Fronteiras da Modernidade, nos chama a atenção, é que é isso. Quando a gente fala, por exemplo, então, da Idade Moderna, tá? Ela não significa o fim absoluto dos valores feudais. Não, existem valores, existem comportamentos, até práticas políticas, tá? Em alguns casos, que vão permanecer ainda durante um bom tempo, durante a Idade Moderna, e em alguns casos chegam até os dias atuais. Tá? Ora, nesse sentido, o que a gente poderia então, se existem valores, e aí a gente retorna para o texto do Marcos Antônio Lopes, tá? Se existem valores que permanecem, então o que a gente poderia encontrar daquilo que caracterizaria propriamente a Idade Moderna? Tá? Quais as coisas que apareceram naquele mundo moderno que fazem com que vale a pena dizermos isso aí foi a Idade Moderna? Segundo o autor, fundamentalmente dois grandes momentos caracterizam a Idade Moderna. O primeiro é a Reforma Protestante, e já tivemos chance de abordar isso numa outra videoaula denominada o cristianismo nos séculos XVI e XVII. Bom, então a gente escapa dessa discussão nesse momento. E o segundo é o iluminismo, que nada mais é do que um desdobramento da Renascença, né? Do Renascimento do século XVI.
Então vamos pensar nesse segundo ponto, que é o iluminismo ou a própria renascença. Essas duas coisas acabam tendo uma sintonia muito grande, dado que o iluminismo, conforme acabei de dizer, é praticamente um desdobramento da renascença, né? Qual é a importância aí? A ideia de que a visão de mundo que o ser humano possuía se altera radicalmente, né? Não é mais uma visão de mundo presa a valores ligados à fé, muito pelo contrário, tá? É a ciência essa que pode ser tanto lógica quanto empírica, tanto eu posso chegar a uma conclusão por uma dedução racional, quanto eu posso chegar a uma conclusão pela experiência. Agora, de qualquer maneira, em um dos dois casos, eu vou usar a fé para entender o mundo. E esse entendimento sobre o mundo não é apenas um entendimento vinculado às pessoas, mas sim vinculado às pessoas, vinculado às sociedades, vinculado até à própria ideia de ciência, de saber que se configura naquele momento e que, aliás, é a ideia que nós temos hoje, por exemplo. Quando falamos de ciência, nós somos filhos desse mundo iluminista, desse mundo preso à ideia da razão, ou, como o autor preferiu dizer, desse grande reinado do pensamento científico que passa a imperar a partir daí, tá? Além disso, tá, o autor também há uma outra consequência inevitável. Quer dizer, se o homem ele tem uma mudança tremenda na sua visão de mundo, tá, sem dúvida alguma, caímos naquilo que todos já devem ter ouvido falar, com certeza, que é o chamado antropocentrismo, tá? Que é o homem como centro. O homem, então, por ser o centro das coisas, por interpretar tudo, tá? Por ter uma visão tremenda e capaz de ter essa visão, ele então muda a sua forma de ser, muda a sua forma de ver o mundo e, mais do que isso, consequentemente, há um abandono da crença de que Deus é o grande agente ativo da história. Ou seja, a história humana até então era uma história vinculada à providência divina, aos mandos e aos humores de Deus. A partir daquele momento, não. A história humana passaria a ser absolutamente humana. Quer dizer, então, se pudermos classificar esse pensamento iluminista dessa forma, e essa fronteira da modernidade, sem dúvida, o muro que separa a Idade Média do mundo que virá depois, que é o mundo que conhecemos, que é o mundo que vivemos, sem dúvida foi termos o homem como centro, o homem como ente, como agente que movimenta toda a sua história. Muito obrigado a todos, até uma próxima videoaula.